Fala, galera! Tudo bem com vocês? Mari por aqui. Pessoal, carnaval tá chegando, não tá não? Carolzinha, solta uma batucada aí pra gente enquanto eu tô falando aqui. Vamos começar esse episódio de um jeito diferente. Em vez da nossa vinheta, um tchuc, 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 pra gente ir animando e aquecendo pro carnaval. Como a gente pediu histórias para vocês, vocês mandaram. Essa semana teremos o especial Carnaval, tá bom? Algumas historinhas aí bem boas mesmo, então fiquem ligados. Gente, hoje eu vou contar para vocês a história da Tamires. Então fiquem ligados porque pode trazer alguns gatilhos aí nojentinhos. E aí eu gosto de deixar avisado já aqui no começo, tá bom? Então, bora lá escutar a história da Tamires. Mas então, Eu conto ou você conta? A Tamires, ela é de São Paulo e ela tem uma mãe que tinha uma tia que morava no interior de São Paulo. E quando era a época de carnaval, a Tamires e algumas pessoas da família dela iam para essa casa lá no interior de São Paulo e passavam o carnaval lá. E esse lugar, que aqui nós não vamos falar qual é, esse lugar no interior de São Paulo é um lugar que tem carnaval de rua. Então era sempre muito bom, muito gostoso. Elas iam para lá, saíam na rua, aproveitavam. Era seguro também na maioria das vezes. Então o carnaval já sabia, era para lá que elas iam. E durante toda a adolescência dela, ela foi quase todo ano para lá. Além da Tamires, ela sempre conseguia levar uma amiga porque, né, na idade dela, ela não tinha muitas pessoas que, enfim, estavam lá na família dela, e aí ela podia levar uma amiga, e ela sempre ia com alguma amiga. E nesse ano que aconteceu essa história, que já faz muito tempo, tá, gente? Já faz mais de 10 anos que isso aconteceu. E é importante saber disso, por quê? Porque vai entrar aqui algumas partes que vocês vão perceber que realmente já faz muito tempo que isso rolou. Enfim, a Tamires chamou uma amiga e nesse ano especificamente, ela conseguiu convencer uma terceira amiga a ir também. Então, foi lá a Tamires e as suas duas amigas para o interior de São Paulo passar o carnaval lá. Chegando lá, ela me explicou que ela tinha mais duas meninas que eram primas dela. Então, Tamires, suas duas amigas ali, totalizando três meninas, mais duas primas que eram lá do local já da casa. Carnaval no interior de São Paulo, Tamires, duas amigas e duas primas. Ok. Tava lá no carnaval, chegaram primeiro dia. E como é que funciona o carnaval nesse lugar? A Tamires me falou que tinham duas festas. Então, primeiro tem uma festa à tarde, que começa ali meio-dia, mais ou menos, e vai até, sei lá, umas 6h30, 7 da noite. E aí tem uma outra festa que começa à noite e vai ali pela madrugada. A Tamires e as amigas dela sempre gostavam de ir nas duas festas, para aproveitar ao máximo, já que elas estavam no carnaval, né? E eram super jovens, enfim. E aí, no primeiro dia, elas estavam lá se arrumando para ir para a festa da tarde, que começava mais cedo. E elas tinham um combinado que alguém sempre levavam elas no lugar onde ia ser lá, enfim, que ia ter a festinha. Então, no primeiro dia, depois de se arrumar, o pai da Tamires deixou as meninas lá na praça. Todas elas foram, às 5. E aí, depois que o pai deixou elas lá, o que elas pensaram? Bom, vamos beber, né? Vamos passar no mercado, comprar alguma coisa. E aí foi esse o plano. Comprar um negocinho, uma biritinha para fazer um esquenta, enfim, porque bloco na rua, não tem que comprar do camelô ou do mercado mesmo, né, gente? Vai comprar onde? A não ser que você tá numa festa, enfim, tem bar, mas na rua tem que comprar na rua, né? Então elas iriam no mercado e depois voltariam para a praça. Todo mundo comprou alguma coisa para beber. E a Tamires reparou que uma das primas dela comprou uma H2O. E aqui eu falei H2O, né? A gente vai fazer o merchan mesmo, porque eu não tô com preguiça de pensar numa outra coisa parecida. Mas basicamente foi isso. Ela comprou uma H2O que estava quente. E ela deu uns golinhos ali, né? E deixou de lado. Ok. Quando elas estavam, todas as meninas,
saindo do mercado, indo em direção à festa na praça, a menina, a prima da Tamires, que comprou H2O, e aqui a gente vai dar nome pra ela, tá? Porque a querida, ela protagonizou essa história. A Tamires, ela contou essa história pra gente, ela tava lá, mas vocês vão ver que as protagonistas mesmo aqui da história são outras. Então aqui vai entrar a Luma. A Luma era uma das primas da Tamires e ela que passou no mercado e comprou H2O para tomar. Bebeu ali um negócio quente e já saiu falando. Gente, quando chegar lá na praça, vocês vão no banheiro comigo? E as meninas falaram: Sim, a gente vai. Mas você sabe, né? Só tem banheiro químico lá, tudo bem? ah, não, tudo bem, ok. Chegando lá na praça, nos banheiros químicos disponíveis, elas foram, deixaram a Luma ali, ficaram esperando, esperando, esperando. De repente, a Luma sai do banheiro químico. Gente, quando ela saiu de lá, a mão dela e a barra dos shorts dela tava sujo de cocô. Muito cocô. Olha ali, ó, cocô escorrendo na parede. Ui. Olha isso. Ui! E ela já saiu do banheiro falando pra menina que tava atrás pra entrar, pra menina tomar cuidado, porque tinham deixado o banheiro todo sujo. Tinham. Quem será que tinha? Ai, ela quis meter essa toda. Gente, eu tô rindo porque como que a pessoa quer quer ser cínica assim, né? Quer fingir que não é com ela, com a mão e a roupa suja de merda. E aqui, gente, nessa parte da história, eu falei no começo que podia ter alguns gatilhos, e eu falei por quê? Porque sei que tem muitas pessoas que não gostam de escutar sobre cocô, sobre, enfim, esses assuntos que consideram nojentos. E aí, se você já é meu ouvinte, você sabe que eu adoro falar desses assuntos e eu gosto de normalizar. Mas aqui é uma situação atípica, né? Coitada. O que ela falou? Que na volta do mercado para a praça, aquela H2O que ela tinha tomado quente não bateu bem. Só que, gente, era, sei lá, as meninas falaram que era 500 metros, sabe? 400 metros do mercado até a praça. Então, para H2O ter feito um efeito tão rápido assim, era meio improvável. Mas enfim, ali estava a Luma, toda cagada e também passando mal com dor de barriga. Só que agora, pela situação que ela tava, não dava pra Luma continuar, né, na festa. Gente, ela tava toda suja de cocô, ela tava fedendo. Então, ali as meninas falaram. Pô, o que que a gente vai fazer? O que que a gente vai fazer? Uma das primas foi até o orelhão. Sim, gente, orelhão. Pra quem não sabe o que é orelhão, gente, antigamente não tinha celular, né? Nem todo mundo tinha. Às vezes você podia ligar pra pessoa, tinha aqueles telefones públicos na rua que você ligava pra galera. Dava pra ligar, cobrar, era muito legal. Chamada a cobrar. Para aceitá-la, continue na linha após a identificação. Enfim, uma das primas foi lá no orelhão tentar ligar pro pai da Luma pra ele buscar ela, tomar um banho, enfim, não dava pra ficar carregando a menina cheia de bosta ali durante o carnaval. Elas não estavam conseguindo falar com ele. Aí a Tamires fala: Eu não lembro se era porque tava muito cheio, ou se era porque tava quebrado, ou se era porque ele não atendia. que já fazem mais de 10 anos essa história, né? E aí, quando elas estavam voltando do orelhão para ver como é que estava a situação lá da Luma, vem de frente uma das primas. Aqui, gente, eu não tô especificando muito só porque não é importante, tá? Então, vocês vão entender, porque tem muitas primas envolvidas, mas enfim, as meninas estavam voltando do orelhão para avisar que não estava conseguindo falar com o pai da Luma. E aí uma das meninas já vem na direção assim da Tamires e fala: Ai, você não sabe. A Luma realmente tá com dor de barriga, disse que não aguenta segurar. E ela não queria levantar lá do lugar que ela tava, gente. Simplesmente ela não queria levantar. Aqui vale reforçar que a Luma tinha ali por volta dos seus 14 anos, muito nova. Então aqui a gente tá falando de uma história que ocorreu ali na adolescência e tal, então não preciso explicar pra vocês, né? Coisas de adolescente e merdas que a gente faz na vida. Enfim, aí a prima deu uma surtada e falou: Ela não quer ir pra casa, ela tá toda cagada.
pegou a blusa da Luma e levantou. Gente, quando ela levantou a blusa dessa menina, ela começou a gritar, uma das primas, porque tinha cocô até nas costas da Luma. Até nas costas, gente. Como assim? Como que foi parar cocô nas costas dela? Só tinha na mão, na barra dos shorts. Como que ela fez? Gente, sabe aquela fórmula da Nazaré? Que você fica vendo assim na cabeça? Como que isso aconteceu? Enfim, as meninas começaram a surtar, porque a situação era muito pior do que elas imaginavam. E agora, ela estava sentada num lugar, perto ali dos banheiros, totalmente cheia de merda, com moscas, muitas moscas rodeando ela, e a galera que passava para ir pro banheiro passava assim, tapando o nariz, colocando a camiseta no rosto, porque tava insuportável o cheiro que a menina tava exalando. Aí nisso, uma das meninas tomou ali, foi mais proativa e falou: não, Já que ele não tá atendendo, eu vou lá em casa buscar o pai dela, porque assim não dá pra ficar. as pessoas que passavam já estavam comentando do cheiro, enfim, tava horrível. E elas estavam ali cuidando da menina, né? Enfim, quando elas estavam esperando o pai da Luma chegar, e aí elas foram mais pro lado, assim, da Luma, porque não dava pra ficar muito perto, a Tamires e as suas amigas viram que tinha um cocô gigantesco atrás da Luma, porque ela tava sentada assim, num lugar, pensa como se fosse uma grama. Então, sei lá, cachorro, humano, carnaval, né, gente? Podia ter cocô ali e ela não viu. E aí o fato dela ter, infelizmente, se cagado ali, não conseguido limpar direito, depois, quando ela sentou na grama, ela foi zicada de novo, gente. E ela sentou em cima do cocô. Por isso que as costas dela estavam inteiramente cheias de merda. E aí, provavelmente, nossa querida Luma não devia nem ter sentido, porque ela já estava exalando aquilo. A Tamires até ficou ali, né, compadecendo um pouco da situação e entendeu melhor também o motivo do cheiro estar tão forte daquele jeito. Enquanto as meninas esperavam o pai da Luma, uma das primas da Tamires, que aqui também vai ter nome, a Yasmin, foi ela que conseguiu achar um orelhão no meio do caminho. E aí, dessa vez, o pai da Luma atendeu e foi buscar ela lá na praça, né? Quando a mãe da Luma chegou com o pai dela pra buscar a bichinha, gente, sabe quando você vai, sei lá, vai na praia ou você tá sujo de alguma coisa e alguém joga uma toalha pra você sentar em cima do banco pra não sujar o banco? Enfim, foi isso que aconteceu, né? Ela já sabia da situação, jogou lá uma toalha, a menina se enrolou pra ela não sujar o carro inteiro de merda. Agora que a Luma já não era mais problema de ninguém, já estava provavelmente ficando limpa em casa, as meninas continuaram ali no carnaval curtindo e seguiram ali à tarde, enfim, como eu falei. Tinha uma festa do meio-dia às 7, depois uma que começava mais à noite, que ia de madrugada. Então, quando deu umas 6h30, elas voltaram para casa, tomar um banho, comer alguma coisa, para depois voltar para a praça de novo. E aí, gente, não é que a Luma, a prima da Tamires, quis ir com elas de novo na festinha da noite? Mesmo, né, já tendo passado aquela vergonha à tarde lá na praça. Enfim, ela quis ir e aí as meninas levaram ela. Mas aparentemente a barriguinha dela já estava curada e naquele dia nada aconteceu. Só ficou essa mega vergonha, essa situação horrorosa para todas, né? Todas. A Tamires falou que esse carnaval aconteceu tanta coisa, umas coisas muito malucas, do tipo, ela conheceu um cara que morava perto da casa dela, lá em São Paulo, né, na capital, e aí ela começou a ficar com ele, né, porque ele era meio que vizinho dela, ou seja, ela arrumou um date lá no carnaval e descobriu que o cara, na verdade, era quase que vizinho dela. Diz que também teve uma situação que ela teve que xingar um senhor de idade no meio da rua. Ela disse que teve uma amiga que foi perseguida por uma menina que, enfim, queria beijar ela. Enfim, coisas malucas, coisas de adolescente, coisa de carnaval. Depois quero saber de vocês lá no grupo do Telegram. Não sei de onde vocês são, mas quero saber. Tem carnaval de rua na cidade de vocês? Como é que é?
Mandem lá no grupo do Telegram ou no nosso Insta, porque eu tô curiosa pra saber como que é o carnaval daí onde você mora, tá bom? E, gente, como eu falei, né? Não acabou aqui não, tá? Fiquem aí. Eu só dei uma pausa porque a Tamires falou que esse carnaval aconteceu de sábado a terça. Então, todas essas histórias malucas, enfim, foram num curto período de tempo. E aí, ela disse que teve uma história de ciúmes entre as primas. E como eu falei, né? As primas aqui protagonizaram a história. Então, no dia seguinte, a Tamires e a outra prima dela, Yasmin, elas eram mais apegadas. Por quê? Porque a Tamires, ela ia para casa da prima Yasmin até mesmo quando não era época de carnaval. Então, as duas saíam. Quando a Tamires ia visitá-la, elas sempre faziam alguma coisa, enfim. Primas, né, gente? Primas. Quem nunca teve um relacionamento ou que não tem um relacionamento muito bom com algum primo ou com alguma prima específico, né? Eu sou filha única, não sei se vocês sabem, agora estão sabendo. Sempre quis ter irmãos e só tive primos. E foi muito importante para mim crescer com os meus primos. Então, acredito que muitas pessoas têm memórias muito boas assim com primos. E aí, quero saber de vocês também. Enfim, a Yasmin e a Tamires, as primas, amigas, e já se conheciam, como eu falei, já faziam alguns rolezinhos. Quando a Tamires foi nesse carnaval, ela disse que essa cidade é um ovo. E todo mundo já tinha beijado todo mundo. Né? Gente, eu dou risada de nervoso, tá? Eu já avisei isso aqui várias vezes, enfim. Eu dou de nervoso e de felicidade, então, às vezes não dá nem pra saber qual é qual. A Yasmin tinha beijado um cara que a gente vai chamar aqui de Jurandir. A gente tá muito temático aqui esses dias com tapas e beijos, né? A história que saiu sexta-feira também era Fátima e Sueli. Enfim, a Yasmin já tinha dado uns beijos aí nesse Jurandir e toda vez que eles se encontravam, eles meio que ficavam. Só que isso já vinha bem antes do carnaval. A Yasmin já tinha esse rolinho aí com o Jurandir há muito tempo mesmo. Inclusive, uma vez a Yasmin estava beijando o Jurandir e a Tamires foi e beijou um amigo dele. Inclusive, nesse dia que ela beijou o amigo do Jurandir, a Tamires, ela beijou o próprio Jurandir. Só que um detalhe, a Yasmin nunca tinha falado pra Tamires que pegava esse Jurandir. Era tudo, gente, no sigilo. Ela deixava baixinho, a Yasmin, ó, espertinha. Ela deixava tudo baixo e ela provavelmente não ligava, porque se ela ligasse, no dia que a Tamires beijou o Jurandir, ela teria falado alguma coisa, não concordam? Enfim, tô dando um contexto aqui. Nesse carnaval, no mesmo carnaval, de sábado a terça, no dia seguinte que aconteceu toda aquela história da Luma ter passado mal, ficado com dor de barriga, as meninas saíram para curtir de novo e elas encontraram o Jurandir. E aí, Jurandir, um homem muito simpático, né, um jovem muito simpático, chegou ali para falar com as meninas. A Luma não conhecia ainda o Jurandir e nem as amigas da Tamires. A Tamires e a Yasmin só conheciam o Jurandir de outros carnavais, né? Enfim, como que era a configuração ali? Tamires já tinha beijado o Jurandir. Yasmin já tinha beijado o Jurandir. Uma das amigas da Tamires era lésbica. A outra amiga da Tamires achava todo mundo feio e não beijou ninguém o carnaval inteiro. Ok, então, gente, entre aspas, só sobrou quem ali na rodinha? A Luma. A dona Luma. Então, passado mais um tempo, a Tamires, a Yasmin, as meninas estavam voltando para casa, andando. E aí, descendo a rua da praça, o Jurandir veio atrás delas. Querendo o quê? Ficar com a Luma. E aí, gente, a Luma, do mais absoluto nada, perguntou pra Yasmin se podia beijar o Jurandir. E a Yasmin falou: Você que sabe. Só toma cuidado pra ninguém que você conhece ver, porque se sua mãe souber, você tá ferrada. Aí a Luma, tá bom. E foi assim que a Luma beijou o Jurandir.
Quando ela começou a beijar o Jurandir, as meninas foram um pouco mais para baixo, mas ainda ficando perto, né? Porque estava ali no meio da rua, mas deixaram um pouco os dois um pouco mais de privacidade. E aí elas foram para um cantinho assim, a Luma e a Yasmin. A Yasmin chamou a Luma assim de canto, queria falar alguma coisa, sei lá, começou a falar mais baixo, sabe? Com a com a Tamires. Que nem quando você quer contar um segredinho e você começa a falar baixo para a pessoa entender. E aí, eis que a Yasmin solta para Tamires. Deixa o Jurandir saber que a Luma faz cocô na calça e tem piolho. Eu vou contar tudo pra mãe dela. Gente. Eu tô me sentindo na quinta série aqui narrando essa história pra vocês, sério, de verdade. Depois que a Luma terminou de beijar o Jurandir, todo mundo foi, né, de volta pra casa, o caminho todo. A Yasmin com uma cara feia pra Luma. E, gente, a Tamires escreveu bem assim, ó. E como já diz a nossa querida Fátima, de tapas e beijos. Você está assim por causa do Jurandir, minha filha? Se fosse por causa do George Clooney... Você tá assim por causa do Jurandir, minha filha. Eu sou elite pra ela. Se fosse por causa do George Clooney, né? Pelo visto, o Jurandir não era assim, né, um deus grego para ela ter falado isso, ou pensado isso, na verdade. E mesmo a dona Yasmin enfurecida, emputecida, ela pegou o Jurandir nesse carnaval também. Ou seja, tava todo mundo dividindo ali tudo, sem saber de nada, né? Aquela coisa. Importante deixarmos um disclaimer aqui, tá? Como eu falei, a Luma tinha uns 14 anos, a Yasmin já tinha 18 anos e a Tamira e suas amigas ali uns 16 anos. Então, eu até falei isso pra ela, né? Mas, nossa, uma menina de 14 anos, enfim, como que foi parar no meio do carnaval? Achei isso coisa meio paia, assim, mas ela disse que o motivo da mãe da Luma liberar ela aí foi porque justamente ela pediu pra Yasmin ser responsável por ela. A Tamires e as suas amigas sempre falaram desde o começo, desde o primeiro dia de carnaval. Ó, a gente não vai ser responsável por ninguém além de nós mesmas. Pô, é um carnaval de rua, tem muita coisa, né, gente? É perigoso mesmo. Ainda mais uma menina de 13, 14 anos. Se não tiver um responsável olhando toda hora, não tem como, né? Não é legal. Mas é aquilo, né? Eu acho que Deus protege as crianças, os jovens. Sempre tem um anjinho da guarda ali tomando mais conta do que toma conta dos outros. Eu tenho essa impressão e acho isso bom. Esse carnaval é um carnaval que deixou muitas memórias boas, risadas e também algumas boas tretas entre as primas de ciúmes. Ai, gente, eu adoro história de carnaval, sério. É as coisas mais improváveis que podem acontecer, parece que acontecem, né? Então, eu quero saber. Essa foi a história da Tamires, mas eu quero saber a história de vocês. Se for de carnaval, se for de ano novo, não interessa. Vocês já sabem que aqui tem lugar para todos os tipos de história, tá? Eu ando recebendo muitas perguntas, então eu vou deixar claro aqui no finalzinho desse episódio que, gente, quem quiser mandar episódio por áudio, pode, tá? Qualquer coisa, escreve um e-mail, que aí a gente fala pelo e-mail como faz para mandar por áudio, porque não é apenas mandar, precisa respeitar umas regrinhas. E quem não gostar, quiser mandar por e-mail, já sabe, escreve seu conto, @gmail.com, deixa um número lá de contato, não esquece. A gente tá querendo muito contar histórias aqui de golpes, que envolvam dinheiro, remessa de dinheiro internacional ou não. Ou histórias aí de vistos que deram certo, denúncias de agência, de intercâmbio ou não. Não só essas, mas estamos precisando dessas agora no próximo mês para trazer uma coisinha especial para vocês, tá bom? Bom, gente, por hoje é só. Vai lá no grupo do Telegram para comentar essa história. A Tamires está lá. Ela é uma ouvinte que está sempre comentando, que está sempre ligada, conectada. Muito obrigada por ter mandado a sua história, Tamires. Fico ali no aguardo de saber do carnaval de rua, da onde vocês são. Vamos falar mais, tá bom? Um beijo, meus amores, e até já já.
final, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Se você tem uma história e quer que a gente conte ela aqui anonimamente, manda pra gente no escreveseuconto@gmail.com. e até a próxima!